Fui na farmácia buscar os remédios do meu filho de 4 anos que estava com bronquite, e o cartão não passou. Fiquei parada ali segurando a receita, sentindo o rosto esquentar enquanto a farmacêutica esperava. Tive que ligar para o meu pai e pedir R$ 120 emprestado. Ele topou, mas aí veio o golpe. Só me paga até sexta-feira com os 10% de sempre. Os 10% de sempre. Como se eu fosse uma estranha pedindo empréstimo e não a filha dele tentando ajudar o neto doente a respirar melhor durante a noite. Deveria ter desligado na hora, mas eu precisava daqueles remédios. Meu filho tinha passado a noite toda tossindo e eu via como ele estava cansado. Então engoli o orgulho, agradeci e fui até a casa dele buscar o dinheiro. O tempo todo pensando em como ele sempre consegue um jeito de me fazer sentir pequena, mesmo quando estou desesperada. Ele me entregou o dinheiro com aquela cara de quem estava fazendo um favor gigante, lembrando de novo sobre sexta-feira e os juros. Queria gritar que isso é o que pais fazem pelos filhos, mas só peguei o dinheiro e saí. Voltei para a farmácia com aquela sensação ruim no peito que sempre fica quando preciso pedir ajuda para ele. Comprei os remédios e fui buscar meu filho, na escola. Ele entrou no carro todo molinho, ainda tossindo, e perguntou se eu tinha conseguido o remédio. Disse que sim, e vi o alívio no rostinho dele. Nessa hora chegou uma mensagem no grupo da família. Era minha irmã mandando uma selfie em um apartamento lindo. Café da manhã no AP novo. O apartamento que ela sempre dizia que não conseguia pagar. Meu coração afundou. Olhei a foto de novo, tentando entender. Ela estava desempregada há meses. Pelo menos era o que contava para todo mundo. Como conseguiu um apartamento novo se não tinha renda? A mensagem tinha vários corações, e ela parecia radiante, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Perguntei no grupo se ela tinha conseguido emprego finalmente. A resposta veio rápida. Ainda não, mas Deus provê. Deus provê. Que história é essa? Minutos depois, minha tia me chamou no privado. Você não sabia que seu pai está pagando o aluguel dela? O mundo parou. Li a mensagem 3 vezes antes de conseguir processar. Meu pai estava bancando minha irmã? A mesma irmã que postava fotos em restaurantes caros? A mesma que estava desempregada, mas sempre tinha dinheiro para tudo? E eu ali, humilhada, pagando juros para o meu próprio pai por causa de remédio para o meu filho doente. Senti uma raiva subindo que nunca tinha sentido antes. Não era só sobre o dinheiro. Era sobre anos de diferença de tratamento. Anos me sentindo como filha de segunda categoria. Minha tia continuou. Ele paga há uns 6 meses. Achei que você soubesse. 6 meses. Enquanto eu me humilhava pedindo empréstimo, ele bancava tranquilamente a vida da minha irmã. Fiquei em silêncio o resto do dia, remoendo aquilo, tentando juntar coragem para o que eu sabia que tinha que fazer. Passei o resto do dia tentando processar o que minha tia tinha me contado. Não conseguia tirar da cabeça a imagem da minha irmã, naquele apartamento lindo, postando como se fosse a vida mais natural do mundo, enquanto meu pai bancava tudo. Fiquei repassando todas as vezes que ela reclamou de estar dura, todas as vezes que meu pai disse que não podia me ajudar porque estava apertado financeiramente, todas as vezes que eu acreditei nessa história. Meu filho almoçou, tomou o remédio e foi descansar. Eu fiquei na cozinha, lavando louça e pensando. A raiva estava crescendo dentro de mim, mas junto com ela vinha uma tristeza profunda. Era como se anos de desconfiança finalmente estivessem se confirmando. Sempre achei que meu pai tratava ela diferente, mas nunca tinha certeza. Agora tinha, e doía muito mais do que eu imaginava que fosse doer. Às 5 da tarde deixei meu filho com minha vizinha e decidi que ia encarar meu pai. Precisava ouvir da boca dele a verdade sobre essa situação toda. Não aguentava mais viver nessa dúvida, nessa sensação de que sempre fui tratada como menos importante. Dirigi até a casa dele com o coração batendo forte. Entrei pela porta da frente como sempre fazia. Ele estava na sala vendo televisão. Sentei na poltrona em frente ao sofá e olhei nos olhos dele. Pai, você está bancando a Júlia?
A pergunta saiu mais direta do que eu tinha planejado. Ele não respondeu de primeira. Continuou olhando para a televisão como se não tivesse ouvido. Depois de uns segundos que pareceram uma eternidade, ele murmurou: "Ela está passando por um momento difícil." Minha voz tremeu quando falei: "E eu? Meu filho está doente e você me cobra juros." Ele finalmente me olhou e disse com toda a naturalidade do mundo: "Você tem marido, ela não tem." Como se isso explicasse tudo. Como se ter marido significasse que eu não precisava de ajuda, que eu não era filha dele também. Nesse momento entendi que a conversa ia ser muito pior do que eu imaginava. O silêncio pesado que ficou no ar depois disse mais do que qualquer palavra poderia dizer. Explodi. Falei tudo o que estava engasgado há anos. Lembrei dele quando negou ajuda com o enxoval do meu filho. Quando cobrou dinheiro por uma caixa de leite quando eu estava desempregada. Quando sempre encontrava uma desculpa para não me ajudar, mas para ela sempre tinha um jeito. Ele ficou de pé e gritou: "Você fez suas escolhas, a Júlia não teve a mesma sorte." "Sorte? Eu trabalho em 2 empregos para sustentar minha família. Ela nunca trabalhou direito na vida e sempre teve tudo nas mãos." "Que sorte, pai? A sorte de ter um pai que banca tudo enquanto finge que está dura?" Ele balançou a cabeça e disse que eu não entendia a situação dela, que ela realmente estava precisando, que eu estava sendo egoísta e invejosa. Egoísta por querer que meu pai me tratasse como filha. Invejosa por ver a diferença gritante entre como ele me trata e como trata ela. Senti vontade de chorar, mas a raiva estava mais forte. Falei que ele sempre teve 2 pesos e 2 medidas. Sempre tratou ela como princesa e eu como obrigação. Antes de sair, resolvi soltar a bomba. "Pai, você sabe que ela não está desempregada, né?" Ele congelou. "Como assim?" Peguei o celular e mostrei os prints dos stories que ela postava para o público fechado. Viagens, jantares em restaurantes caros, baladas, fotos com um cara que claramente estava bancando tudo. Ele ficou branco que nem papel. Ela disse que estava procurando emprego. Contei que minha irmã estava há meses com esse cara que pagava tudo para ela, mas continuava fingindo para a família que estava na pior. Que ela usava nosso pai como um banco pessoal enquanto vivia uma vida de princesa às custas de outro homem também. Ele sentou devagar no sofá, como se tivesse levado um soco no estômago. "Ela me pediu dinheiro ontem", murmurou. Esperei que ele dissesse algo que demonstrasse raiva por ter sido enganado, que reconhecesse a injustiça. Mas o que veio foi pior. Mesmo assim, eu não me arrependo. Ri de nervoso. "Você prefere ser enganado por ela do que reconhecer que trata a gente diferente." Ele me mandou sair da casa dele. No carro comecei a chorar. Meu filho estava tossindo no banco de trás, e aquilo partiu meu coração ainda mais. Liguei para o meu marido e contei tudo entre soluços. Ele ficou em silêncio por um tempo e depois disse: "Chega dessa humilhação, amor. A gente se vira sozinho, mas com seu pai, acabou." Cheguei em casa destruída. Meu filho estava melhor com o remédio, brincando na sala, alheio ao drama familiar. Preparei o jantar dele tentando parecer normal, mas por dentro estava fervendo. Como meu próprio pai conseguia me humilhar desse jeito? Como ele escolhia ser enganado pela filha mentirosa em vez de reconhecer que estava sendo injusto comigo? Botei meu filho para dormir e quando voltei para a sala, vi 6 chamadas perdidas da minha irmã. Não atendi nenhuma. Ela mandou áudio. "Que direito você acha que tem de ir falar essas coisas pro pai? Ele está surtando aqui." Como se eu fosse a errada da história. Como se eu tivesse inventado as mentiras dela. Respondi mandando print dos stories que ela postava. A resposta veio na hora. "Era minha vida privada. Você não tinha que meter o pai nisso." Minha vida privada. Enquanto usava nosso pai para pagar as contas. "O pai", ela disse, como se não fosse meu pai também. Como se eu não tivesse direito. Nenhum a ele. Essa foi a gota d'água. Entrei no grupo da família e mandei prints de tudo. Falei os valores dos aluguéis, das ajudas, dos mimos que ela recebia. Falei dos juros que ele me cobrava. Escrevi:
Talvez agora vocês entendam por que eu me afasto cada vez mais. O grupo explodiu. Alguns tios me chamaram no privado, dizendo que sempre acharam estranho esse tratamento diferente. Minha prima me deu apoio total. Mas meu irmão mais velho disse: "Você não precisava expor assim. Vai acabar destruindo a família." A família, que já estava destruída há anos, só que eu fingia que não via. Dessa vez não ia mais fingir. Cansei de ser a filha que aceita qualquer coisa para manter a paz. Às 9 da noite ouvi batidas fortes no portão. Era meu pai. Meu marido foi atender e eu fiquei na sala, ouvindo a conversa. "Quero ver meu neto", ele disse. Meu marido respondeu: "Agora você lembra que tem um neto? Quando ele estava doente, você cobrou juros da mãe dele." Ouvi meu pai tentar se justificar, dizer que eu estava exagerando, que as coisas não eram bem assim. Meu marido não deixou ele entrar. "Não hoje, nem tão cedo", disse e fechou o portão. Senti um alívio, estranho. Pela primeira vez alguém tinha me defendido dele. Pela primeira vez alguém tinha posto limites nessa situação absurda. Meu pai ficou do lado de fora batendo no portão mais um pouco, depois foi embora. Sentei no sofá e senti um vazio enorme. Não queria ter brigado com meu pai, mas percebi que ele tinha feito essa escolha anos atrás, só que de forma silenciosa. Eu só cansei de aceitar calada. O barulho dos passos dele se afastando ecoou na minha cabeça como um final definitivo. O celular não parou de tocar a noite toda. A noite toda. Mensagens da família, uns me apoiando, outros me criticando. Minha irmã mandou mais áudios furiosos, me chamando de encrenqueira, dizendo que eu tinha destruído a relação dela com meu pai por inveja. Inveja de quê? De ser tratada como filha pelo próprio pai? Bloqueei ela. Meu pai mandou mensagem: "Você exagerou, mas vamos conversar quando os ânimos esfriarem." Conversar. Como se fosse só um mal-entendido e não anos de diferença de tratamento. Apaguei a mensagem sem responder. Depois que meu filho dormiu, fiquei pensando em tudo o que tinha acontecido. Não me arrependo de ter falado a verdade. Me arrependo é de ter demorado tanto para fazer isso. De ter aceito migalhas por tanto tempo, achando que era normal. De ter deixado meu filho ver o avô tratar a mãe dele como menos importante que a tia. Isso não era exemplo que eu queria dar para ele. Ele precisava ver que a mãe dele tinha valor e não aceitava ser diminuída por ninguém. Pela manhã acordei com uma sensação estranha de liberdade, como se um peso tivesse saído das minhas costas. Meu filho estava bem melhor, quase sem tosse. Preparei o café da manhã e senti que alguma coisa tinha mudado dentro de mim. Não ia mais aceitar ser tratada como filha de segunda categoria. Não ia mais me humilhar pedindo ajuda e pagando juros por isso. Se meu pai queria escolher entre as filhas, que ficasse com a escolha dele. Eu tinha minha família, meu marido, meu filho. Era isso que importava. O telefone tocou. Era minha tia, a mesma que tinha me contado sobre o aluguel. "Estou orgulhosa de você", ela disse. Já era hora de alguém falar a verdade nessa família. Senti que não estava sozinha, que outras pessoas também viam a injustiça, só não tinham coragem de falar. Pelo menos uma pessoa da família estava do meu lado. Isso me deu forças para continuar firme na minha decisão. Durante o dia, fui recebendo mais mensagens de apoio. Primos distantes que sempre acharam estranho o tratamento diferente. Tias que já tinham reparado, mas nunca falaram nada. Até amigos da família que sabiam da situação e me parabenizaram por ter tido coragem. Percebi que todo mundo via, mas ninguém falava. Era como se fosse um segredo de família que todo mundo conhecia, mas fingia que não existia. Minha irmã tentou me ligar várias vezes. Não atendi. Ela mandou mensagem dizendo que meu pai estava muito mal, que eu tinha exagerado, que ele sempre foi um bom pai. Bom pai para ela, né? Para mim sempre foi cheio de condições e cobranças. Bloqueei ela definitivamente. Não queria mais ouvir justificativas para a injustiça. Cansei de aceitar as migalhas enquanto ela ficava com o banquete. Se eles queriam continuar nessa farsa, que continuassem sem mim. Eu tinha mais o que fazer. No final da tarde, meu pai apareceu de novo.
Dessa vez veio sozinho e parecia mais calmo. Meu marido deixou ele entrar, mas ficou por perto. Ele se sentou na sala e disse: "Podemos conversar?" Olhei para ele e vi um homem cansado, mais velho. Parte de mim sentiu pena, mas a raiva ainda estava muito forte. "Pode falar", respondi. Ele começou com as justificativas de sempre. Que a Júlia era mais nova, mais vulnerável, que precisava mais de ajuda. Que eu sempre fui mais forte, mais independente. Parei ele ali mesmo. "Pai, você não está entendendo. Não é sobre quem precisa mais. É sobre você me tratar com respeito. É sobre não me cobrar juros quando meu filho está doente." Ele ficou quieto um tempo. Depois disse que nunca tinha pensado por esse lado. Que para ele era normal cobrar porque eu tinha condições de pagar. "Mas ela também tem condições", falei. "Só que você prefere acreditar nas mentiras dela." O silêncio voltou a pesar entre nós. Ele tentou tocar no assunto da exposição no grupo da família. Disse que eu não precisava ter feito aquilo, que foi humilhante para ele. E para mim não foi humilhante pedir dinheiro emprestado para o meu próprio pai e ter que pagar juros? Ele suspirou fundo. "Eu nunca quis que você se sentisse assim. Mas eu sempre me senti assim, pai. Sempre me senti como a filha que incomoda. Que só serve quando precisa de alguma coisa, que tem que pagar para receber carinho." Vi os olhos dele se enchendo de lágrima. Pela primeira vez, senti que ele estava realmente entendendo o que eu queria dizer. Mas ainda estava longe de ser suficiente. Ele precisava admitir que estava errado, que sempre me tratou diferente, que escolheu favorecer uma filha em detrimento da outra, e principalmente precisava mudar. Palavras não iam resolver anos de mágoa. Eu precisava ver mudança de verdade, atitudes diferentes, reconhecimento real do erro. Até lá, ia manter distância. "O que você quer que eu faça?" ele perguntou. A pergunta me pegou de surpresa. Não esperava que ele fosse direto ao ponto assim. Pensei um pouco antes de responder. "Quero que você me trate como filha. Como você trata ela? Sem juros, sem condições, sem eu ter que implorar. Quero que você reconheça que foi injusto comigo todos esses anos." Ele assentiu devagar. "E a Júlia?" "A Júlia vai ter que aprender a se virar sozinha. Ou pelo menos ser honesta sobre a situação dela." Ele disse que ia pensar no que conversamos, que precisava de um tempo para processar tudo. Levantou para ir embora e na porta disse: "Eu amo vocês duas igual." "Não, pai, você não ama. Amor se demonstra com atitudes, não com palavras." Ele saiu cabisbaixo. Meu marido veio me abraçar. "Você foi muito corajosa", ele disse. Mas eu não me sentia corajosa. Me sentia cansada. Cansada de ter que brigar para ser vista, para ser respeitada, para ser amada. Aquilo não deveria ser uma luta. Deveria ser natural. Os dias seguintes foram estranhos. Silêncio total do meu pai e da minha irmã. O grupo da família estava bem mais quieto também. Algumas pessoas ainda mandavam mensagem de apoio. Outras claramente tinham escolhido lados e não era o meu. Mas eu estava em paz com isso. Preferia ter menos pessoas ao meu lado, mais pessoas que realmente me enxergavam e me respeitavam. Meu filho estava completamente curado da bronquite. Voltou a brincar, a correr, a ser criança. Olhando para ele, pensei que nunca ia deixar ele passar, pelo que eu passei. Se um dia eu tivesse outros filhos, todos iam ser tratados com o mesmo amor, o mesmo respeito, as mesmas oportunidades. Não ia repetir os erros do meu pai. Não ia fazer nenhum dos meus filhos se sentir menos importante que o outro. Era uma promessa que eu fazia para mim mesma e para ele. Alguns erros a gente não pode repetir. Alguns ciclos a gente tem que quebrar. Uma semana depois, recebi uma mensagem da minha irmã. Ela queria conversar. Pensei se valia a pena, mas decidi que sim. Marquei num café neutro, longe da família. Ela chegou com cara de poucos amigos. Sentou na minha frente e foi direto ao ponto. "Você conseguiu o que queria. Papai cortou minha mesada." Mesada. Ela chamou de mesada. Uma mulher de 28.
Anos falando de mesada. Júlia, você mentiu pra ele. Disse que estava desempregada quando na verdade seu namorado banca tudo. Ela revirou os olhos. E daí? Ele queria ajudar. Eu deixei. Você enganou nosso pai. E você destruiu nossa família por ciúme. Ciúme. Era sempre isso. Como se fosse ciúme querer ser tratada com dignidade pelo próprio pai. Suspirei, fundo. Júlia, eu só queria que ele me tratasse como filha, como ele sempre tratou você. Ela riu com desprezo. Você sempre foi a certinha, a responsável. Eu sempre fui a problemática. Era óbvio que ele ia me ajudar mais. Era óbvio. Para ela era óbvio que merecia mais atenção, mais cuidado, mais amor. Como se eu não merecesse nada disso. Sabe o que mais me dói? Falei olhando nos olhos dela. É que você nunca se importou comigo. Nunca reparou que eu também precisava do nosso pai. Sempre achou natural ter privilégios às minhas custas. Ela balançou a cabeça. Você está sendo dramática. Papai sempre gostou de você. Gostar não é tratar bem, Júlia. Gostar não é cobrar juros da filha quando o neto está doente. Ficamos em silêncio por um tempo. Depois ela disse: E agora? Vamos ficar sem nos falar pro resto da vida? Olhei para ela e senti uma tristeza profunda. Não sei, Júlia. Depende de você conseguir entender o que fez de errado. De você conseguir ver que sempre fui sua irmã, não sua concorrente. Ela se levantou. Você que decidiu competir comigo. E foi embora. Fiquei ali no café pensando que talvez algumas relações não tenham conserto. Que talvez algumas pessoas nunca consigam enxergar além do próprio umbigo. Era doloroso aceitar, mas era a realidade. Minha irmã nunca ia me ver como igual. Sempre ia achar que merecia mais que eu. Voltei para casa mais triste que brava. Conversei com meu marido sobre o encontro. Ele me disse que eu tinha feito minha parte, que ofereci o diálogo, mas que não podia forçar ninguém a mudar. Você fez o que tinha que fazer. Agora é focar na nossa família. Ele estava certo. Não podia mais gastar energia tentando consertar relações que talvez nunca tivessem funcionado direito. Meu filho chegou da escola animado, contando sobre o dia dele. Olhei para aquele rostinho feliz e pensei que ele era minha prioridade. Ele e meu marido. Eles eram minha família real. O resto ia ter que se encaixar ou ficar de fora. Preparei o jantar ouvindo ele contar das brincadeiras na escola. Vida simples, mas verdadeira. Sem drama, sem mentira, sem favorita. Assim que deveria ser sempre. Quando botei ele para dormir, ele perguntou sobre o vovô. Ele não vem mais aqui? Não sei, respondi. Mas você tem um papai que te ama muito, e isso é o que importa. Ele sorriu e dormiu tranquilo. 2 semanas se passaram sem notícias do meu pai. O silêncio estava começando a me incomodar. Não que eu quisesse voltar atrás, mas queria saber se ele estava pelo menos tentando entender o que aconteceu. Se estava refletindo sobre as coisas que conversamos. Minha tia me ligou e disse que ele estava bem abatido. Que tinha comentado comigo algumas vezes, que estava pensando em tudo que eu falei. Isso me trouxe um pouco de esperança. Esperança. Talvez ele realmente estivesse tentando enxergar as coisas de outro ângulo. Talvez houvesse chance de reconstrução. Mas eu não ia correr atrás. Dessa vez, se ele quisesse arrumar as coisas, teria que tomar a iniciativa. Cansei de ser sempre eu correndo atrás, tentando agradar, tentando me encaixar. Se ele realmente quisesse me ter na vida dele, ia ter que vir até mim. Ia ter que mostrar que entendeu onde errou e que estava disposto a mudar. Até lá, eu seguia minha vida em paz, cuidando de quem realmente se importava comigo. No final do mês, meu pai apareceu na porta de casa de novo. Dessa vez trazia um envelope na mão. Meu marido o recebeu e me chamou. Sentei com ele na sala. Ele estava visivelmente nervoso. Trouxe uma coisa para você, disse entregando o envelope. Abri e encontrei o dinheiro que eu tinha pego emprestado, mais R$ 50 extras. É para você não se preocupar com juros.
ele explicou. E os 50 a mais são pelos juros que cobrei de você todos esses anos. Olhei para ele surpresa. Não esperava isso. Pai, deixa eu falar. Ele me interrompeu. Você estava certa. Sempre tratei vocês diferente. Sempre achei que você era mais forte e não precisava tanto de mim. Respirou fundo. Mas filho precisa do pai independente de ser forte ou não. Senti meus olhos se enchendo de lágrima. Eram as palavras que eu queria ouvir há anos. Também conversei com a Júlia. Disse que não vou mais bancar as coisas dela, que ela precisa ser honesta comigo. Estava difícil falar. Como ela reagiu? Mal, muito mal. Disse que eu estava escolhendo você. E você disse o quê? Disse que não. Estou escolhendo ninguém. Estou tentando ser justo com as duas. Ele se ajeitou no sofá. Também disse que se ela não consegue ser honesta comigo, é melhor ficarmos um tempo sem nos falar. Isso me surpreendeu ainda mais. Nunca imaginei que ele fosse capaz de confrontar minha irmã dessa forma. Ela aceitou? Ele balançou a cabeça. Disse que eu estava sendo manipulado por você. Que você sempre teve ciúme dela. Suspirei. Minha irmã nunca ia mudar. Pai, eu nunca tive ciúme da Júlia. Eu só queria que você me visse também. Eu sei. Demorei muito para entender isso, mas agora eu sei. Ficamos um tempo em silêncio. Depois ele perguntou: Você acha que dá pra gente recomeçar? Olhei para ele. Esse homem que me machucou tanto, mas que parecia genuinamente arrependido. Dá, mas vai ter que ser diferente. Eu sei, e vai ser. Pela primeira vez em anos, acreditei nele. Senti que ele realmente tinha entendido. Que dessa vez ia ser diferente mesmo. Meu filho desceu correndo as escadas e gritou: Vovô! Quando viu meu pai. Meu coração apertou vendo a alegria dele. Meu pai abriu os braços e meu filho correu para ele. Senti sua falta, vovô. Eu também senti sua falta, meu neto. Eles se abraçaram forte e eu vi lágrimas nos olhos do meu pai. Vovô estava conversando com a mamãe sobre umas coisas importantes, ele explicou para o meu filho. Mas agora vovô vai vir aqui mais vezes. Meu filho sorriu animado. Vai brincar comigo? Claro que vou. Meu pai olhou para mim por cima da cabeça do meu filho. Vi nesse olhar algo que nunca tinha visto antes: respeito. Não era mais o olhar de quem faz favor. Era o olhar de quem reconhece o erro e quer consertar. Durante o resto da tarde, ele brincou com meu filho enquanto eu preparava o jantar. Era uma cena que sempre sonhei ter. Meu pai realmente presente. Realmente se importando. Sem cobranças. Sem condições. Meu marido chegou do trabalho e se surpreendeu de ver meu pai ali. Cumprimentaram-se com educação, mas o clima estava bem menos tenso que da última vez. Durante o jantar, meu pai perguntou sobre meu trabalho, sobre nossos planos, sobre a vida do meu filho na escola. Perguntas simples, mas que demonstravam interesse genuíno. Não era conversa forçada. Era conversa de família mesmo. Depois que meu filho foi dormir, conversamos mais. Ele me contou que tinha passado essas semanas pensando em tudo que eu falei, que tinha procurado até um terapeuta para entender melhor os próprios comportamentos. O terapeuta me fez ver que sempre tive medo de você não precisar mais de mim, ele confessou. Então eu criava situações onde você dependesse de mim, mesmo que fosse de forma ruim. Nunca tinha pensado por esse lado. Mas isso me afastava. De você, pai, me fazia sentir humilhada. Eu sei. Foi uma forma muito errada de tentar manter vocês por perto. Era reconfortante ouvir isso. Saber que ele estava realmente tentando entender, tentando mudar. Quando ele foi embora nessa noite, me beijou na testa como fazia quando eu era criança. Obrigado por ter coragem de me enfrentar, ele disse. Obrigado por não ter desistido de mim. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta, mas constante. Meu pai começou a vir jantar em casa toda semana. Trazia presentes para o meu filho, mas também perguntava se eu precisava de alguma coisa. Quando meu carro quebrou, ele ofereceu ajuda sem eu pedir.
E mais importante, sem cobrar nada. É isso que pais fazem por filhos, ele disse quando tentei insistir para pagar. Senti que ele realmente tinha entendido. A diferença era gritante. Minha irmã, por outro lado, sumiu completamente. Não aparecia nas reuniões de família, não respondia mensagens no grupo. Minha tia me contou que ela estava brava com todo mundo, dizendo que a família tinha se virado contra ela. Que ela era a vítima da história. Senti pena, mas não culpa. Cada um colhe o que planta. Ela escolheu a mentira, a manipulação. Agora estava colhendo as consequências. Tentei não pensar muito nisso. Estava ocupada demais reconstruindo minha relação com meu pai e curtindo essa nova fase. O aniversário do meu filho estava chegando e resolvi fazer uma festa. Meu pai se ofereceu para ajudar com as despesas. Quero ajudar com a festa do meu neto, disse, mas só se você deixar. A diferença no tom, na abordagem, era impressionante. Não era mais imposição ou favor, era oferecimento genuíno. Aceitei a ajuda e fizemos uma festa linda. Meu pai estava radiante, brincando com meu filho e os amiguinhos dele. Várias pessoas da família comentaram como ele estava diferente, mais presente, mais carinhoso. Você fez bem em confrontar ele, minha prima me disse. Precisava mesmo. Durante a festa, meu pai me puxou de lado. Queria te agradecer de novo, por ter me aberto os olhos. Pai, você não precisa ficar me agradecendo. Preciso, sim. Você me deu a chance de ser um pai melhor, de ser um avô melhor. Olhei para o meu filho brincando, feliz, rodeado de amor. Era isso que eu sempre quis. Era isso que ele merecia. Uma família de verdade, sem favoritismo, sem jogos, sem condições. 6 meses depois do nosso confronto, minha irmã finalmente deu sinal de vida. Mandou mensagem dizendo que queria conversar comigo. Pensei se valia a pena, mas decidi dar mais uma chance. Marquei num lugar público de novo. Ela chegou diferente, menos arrogante. Sentou na minha frente e disse: Acho que você estava certa sobre algumas coisas. Não esperava isso. Sobre quais coisas? Sobre eu ter mentido pro papai, sobre eu ter abusado da boa vontade dele. Era um começo. E sobre o resto? Ela suspirou. Ainda acho que você exagerou, mas entendo que você se sentiu injustiçada. Não era o pedido de desculpas completo que eu gostaria, mas era mais do que eu esperava. Júlia, eu nunca quis competir com você. Só queria que nosso pai me tratasse bem também. Eu sei. Demorei para entender, mas agora eu sei. Ficamos conversando por mais de 1 hora. Ela me contou que tinha terminado com o namorado que bancava tudo, que estava tentando arrumar um emprego de verdade, que tinha percebido que dependência financeira não era liberdade. Não saímos de lá como melhores amigas, mas saímos em paz. Era um começo. Talvez um dia conseguíssemos ter uma relação de irmãs de verdade, sem competição, sem mentiras, sem manipulação. Mas isso ia levar tempo. Muito tempo. Pelo menos agora ela reconhecia que tinha errado em algumas coisas. Era mais do que eu tinha há alguns meses. Contei para meu pai sobre nossa conversa. Ele ficou feliz. Talvez vocês duas consigam se entender um dia, disse esperançoso. Talvez, respondi. Mas não vou forçar nada. Se acontecer, vai ser natural, ele concordou. Também estava aprendendo a não forçar situações, a deixar as coisas fluírem no tempo delas. Era uma lição que todos nós estávamos aprendendo. Relacionamentos não se constroem na base da força ou da chantagem. Se constroem na base do respeito e da verdade. E verdade, às vezes, dói. Mas sempre liberta. 1 ano depois de tudo que aconteceu, olho para trás e vejo como valeu a pena ter tido coragem. Meu pai é outro homem. Mais presente, mais carinhoso, mais justo. Meu filho tem o avô que sempre mereceu ter. Minha irmã e eu estamos nos falando de novo, devagar, construindo algo novo. Não é perfeito, mas é honesto. É real. Aprendi que, às vezes, a gente precisa quebrar as coisas para poder reconstruir direito.
que às vezes a gente precisa brigar para poder fazer as pazes de verdade, que às vezes a gente precisa se afastar para que as pessoas entendam o nosso valor. Foi o ano mais difícil, mas também o mais libertador da minha vida. Sair do papel de filha submissa, que aceita migalhas, que engole sapo, foi a melhor coisa que fiz. Não só por mim, mas pelo meu filho. Ele está crescendo vendo que a mãe dele se impõe, que não aceita ser desrespeitada, que luta pelos direitos dela. Esse é o exemplo que eu quero dar para ele. Hoje, meu pai liga para saber como estou, manda mensagem perguntando se preciso de alguma coisa, aparece aqui em casa com presentes não porque é obrigação, mas porque quer mesmo. A diferença é gritante. E o mais importante, meu filho está crescendo numa família equilibrada, onde todos são tratados com respeito, onde o amor não tem favoritos. Quebrei o ciclo. Não vou repetir os erros que me machucaram tanto. Se um dia eu tiver outros filhos, todos vão saber que são igualmente amados, igualmente importantes. Ninguém vai se sentir menos que ninguém. Ninguém vai ter que brigar para ser visto, para ser respeitado, para ser amado. Porque amor de pai e mãe não se cobra, não se condiciona, não se dá com conta-gotas. Se dá inteiro, se dá igual, se dá sem esperar nada em troca. Foi isso que aprendi nessa história toda. E é isso que vou ensinar para o meu filho. O resto, que se resolva como der. Eu fiz minha parte. Às vezes ainda me pergunto se não fui muito dura, se não poderia ter resolvido as coisas de forma mais calma. Mas aí olho para o meu filho brincando com o avô e vejo que não. Foi preciso essa explosão toda para que as coisas mudassem de verdade. Meu pai precisava de um choque para enxergar o que estava fazendo. Minha irmã precisava ser confrontada com as próprias mentiras. E eu precisava parar de aceitar qualquer coisa só para manter a paz. Paz falsa não é paz. É conveniência. E conveniência não constrói relacionamentos saudáveis. Hoje tenho uma família menor, mas mais verdadeira. Tenho um pai que me respeita, uma irmã que pelo menos tenta ser honesta, um marido que me apoia sempre e um filho que está aprendendo a se valorizar. É tudo o que eu sempre quis. Demorou para chegar, custou algumas lágrimas e algumas brigas, mas chegou. E agora que chegou, não deixo escapar. Cuido com carinho dessa nova dinâmica familiar, dessa nova forma de nos relacionarmos. Porque sei que foi conquistada com muito suor e muito sofrimento. Minha história não é única. Sei que muitas filhas passam pelo que passei, que muitas famílias têm seus favoritos declarados ou não, que muitas pessoas aceitam migalhas achando que é isso mesmo que merecem. Para essas pessoas eu digo, vocês merecem mais. Merecem ser tratadas com dignidade, com respeito, com amor verdadeiro. Não tenham medo de brigar pelo que é certo. Não tenham medo de se impor. Às vezes é preciso incomodar para que as coisas melhorem. Às vezes é preciso ser vista como a encrenqueira para que as pessoas acordem. Vale a pena. Juro que vale a pena. Porque no final das contas, o que importa não é quantas pessoas você tem na sua vida, mas quantas te tratam do jeito que você merece ser tratada. E você merece ser tratada bem. Sempre. Não esqueça disso. Não aceite menos que isso. Porque você vale muito mais do que imagina. Hoje, escrevendo isso tudo, sinto uma gratidão imensa por ter tido coragem naquele dia, por ter enfrentado meu pai, por ter falado minha verdade, por ter colocado limites onde precisava colocar. Não foi fácil, mas foi necessário. Às vezes, as mudanças mais importantes da nossa vida começam com as conversas mais difíceis. Começam quando a gente para de fingir que está tudo bem e decide enfrentar o que está errado. Meu filho está com 5 anos agora, mais esperto, mais observador. Outro dia ele me perguntou por que a tia Júlia não vinha mais aqui direto. Expliquei que às vezes as pessoas precisam de um tempo para aprender a se tratar melhor. Que às vezes a gente precisa se afastar um pouco para poder se aproximar direito depois. Ele entendeu do jeito dele, acenou e foi brincar. Crianças têm essa facilidade de aceitar as coisas como elas são. Nós adultos que complicamos tudo, que criamos dramas onde não precisava ter.
que aceitamos situações ruins achando que não temos escolha. Sempre temos escolha. Sempre podemos dizer não. Sempre podemos exigir respeito. Se alguém ler isso e se identificar, saiba que você não está sozinha, que sua dor é válida, que seus sentimentos são legítimos, que você tem direito de ser tratada bem pela própria família. Não deixe ninguém te convencer do contrário. Não deixe ninguém te fazer sentir culpada por querer dignidade. É seu direito. É seu direito ser filha, ser irmã, ser neta, ser prima, ser o que for, com respeito e com amor. Se não está recebendo isso, lute, brigue, se imponha. Pode doer no começo, pode parecer que você está destruindo tudo, mas às vezes é preciso destruir o que está errado para construir o que está certo. E no final, quando você olhar para trás, vai ver que valeu cada lágrima, cada discussão, cada momento difícil. Porque você vai estar vivendo a vida que merece, com as pessoas que te valorizam de verdade. E isso não tem preço. Isso é liberdade, é felicidade, é família de verdade.